Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Sobre a crucificação do Senhor Jesus, algo muito interessante e profundo que você tem que entender é que quando o ser humano ele pecou contra Deus, né, Adão e Eva, então Deus condena o homem, Deus condena o ser humano. E junto com ele, toda a descendência, né, que viesse através deles também seria condenada, condenados juntos com ele. Eu quero colocar aqui o slide para você entender melhor. Olha só, com o pecado de Adão e Eva vem a sentença, vem a condenação. Por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus. E Deus, sendo justo, ele precisa punir o pecado, né? Ele precisa punir, porque ele é justiça. Porém, Deus também é amor. Ele é justiça e ele é amor. E no seu amor, ele tem um plano para salvar a humanidade, essa raça que agora está perdida, está debaixo de maldição, né? O ser humano precisa ser salvo. Então, o que ele faz? Primeiro, ele precisa resolver um grande dilema. Olha só essa passagem bíblica. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Olha só, eu não posso justificar o ímpio, né? E como é que eu vou condenar o justo se ele é justo? Então, tanto um como o outro é uma abominação ao Senhor. Então, eu não posso absolver o ímpio nem condenar o justo. Né? Como Deus vai absorver o ímpio sem ser uma abominação? Como é que Deus vai fazer isso? Né? Como é que eu vou salvar o ímpio, perdoar o ímpio, sem ser uma abominação? Porque ele merece ser julgado, ele merece sofrer o dano. Né? Então, o transgressor, o infrator, ele merece a pena da condenação. Se o juiz é justo, ele não pode abrir, por exemplo, as grades das prisões e falar assim, ó, estupradores, assassinos, todos vocês podem sair porque eu sou um juiz muito bom. Não, o Senhor não é bom, esse juiz não é bom. Podemos falar assim para ele, né? O Senhor não é bom, o Senhor é injusto. Porque como é que pode o Senhor passar a mão na cabeça desses infratores? É ou não é verdade? Então, esse é o grande dilema. Como que um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo? Como é que ele vai fazer isso? Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele vai estar passando por cima da sua justiça. Então, como é que ele resolve essa situação? Olha só, Jesus Cristo muda tudo. A cruz de Cristo, a crucificação do Senhor Jesus. Quer dizer, os pecados dos homens têm que ser punidos, sim, ponto. Agora, o plano de Deus é enviar o seu filho, né, que era Deus, que é Deus, para se tornar homem e nos substituir morrendo na cruz. Na cruz, ele leva os nossos pecados. Né? E Deus, por ser justo, ele tem que punir os pecados. E ele pune, ao invés de punir os pecados em nós, ele pune em Cristo. Na cruz, o Senhor Jesus leva os nossos pecados sobre ele. Tá dando para entender? É como é como se você e eu fôssemos levados a um tribunal, né? Então eu sou condenado por um exemplo, eu sou condenado por vários crimes que eu cometi. E ali no julgamento eu confessei os meus crimes. Eu sou culpado. E veio a sentença é a morte. Aí alguém entra no tribunal e fala assim, ó, ei, o Vlad, levante-se. E ele senta no meu lugar e ele olha para o juiz e fala, pode continuar, meritíssimo.
O juiz diz assim: ué, você está assumindo os crimes do Vlad? E ele fala assim: sim, eu estou assumindo. Mas se você assumir os crimes do Vlad, você vai ter que arcar com a punição. E ele fala assim: eu arco. Mas meu sujeito, a pena é a morte. E ele fala assim: eu morro pelo Vlad. Então aquele homem é executado no meu lugar. Porque o Estado, ele quer justiça, né, pelos crimes. A justiça tem que ser satisfeita, né? Ou será satisfeita comigo ou com qualquer outro, mas tem que ser satisfeita. Foi isso que Jesus fez. Ele tirou todos nós do banco dos réus. Ele olhou para Deus, o juiz, né? E o Pai, e diz assim: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas, meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles eu faço. Mas você vai pagar a penalidade máxima. Eu pago. Quer dizer, essa é a mais bela história de amor que o mundo já ouviu. O sacrifício de Deus, né, para nos salvar. Então, o plano é perfeito e para esse plano ser executado deveria ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Então Deus ele olha assim para a terra, ele olha para Adão, para Abel, para Caim, ele olha para Abraão, para Isaac, não encontra ninguém. Ninguém perfeito. Jacó, Moisés, né? Vai passando as eras, ele não encontra ninguém. Não tinha essa classe na terra, alguém perfeito. Então vamos olhar para o céu. Então o Senhor Jesus, ele vem aqui na terra como homem, ele era 100% Deus, 100% homem, né? Ele vem aqui dar a vida por nós. Agora, um detalhe, né? Quem foi que executou Jesus? Pilatos, Herodes, Roma, os judeus? E se eu falar para você que foi o próprio Deus? Foi o próprio Pai? Hum? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, os nossos pecados é lançado sobre ele, não é verdade? Então, quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que que Deus vê? Ele vê um monte de iniquidades, um monte de pecados, uma bola de pecados ali. E o que é que Deus tem que fazer com o pecado? Punir. Ele tem que punir o pecado, né? Então, agora, se Jesus na cruz estava com todos os pecados da humanidade, quem seria punido? Ele. Está dando para entender? Você vai entender agora o que Jesus falou na cruz. Naquele momento, quando ele estava na cruz, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Olha só. Por que me desamparastes? Sabe qual foi a resposta? Porque na cruz você se fez pecador, meu filho. Você se fez pecador. Pecado está sobre você, de toda a humanidade. Então Deus ele espeja a ira, né, sobre Jesus e ali executou o seu próprio filho. E com ele todos os nossos pecados são pagos. Em Jesus na cruz, todos os nossos pecados foram pagos naquele exato momento, né? Então aquilo não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o pecado da humanidade e colocando nas costas. Em Isaías 53 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Só isso. Agradou moê-lo. O próprio Deus executa o filho. Então, isso mostra o terror do pecado, porque se Deus odeia tanto o pecado, tanto, que nem o próprio filho poupou, né, por causa da sua santidade, Deus é santo. Em Abacuque fala que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O Senhor não pode ver o mal. Ele é tão puro de olhos. Então, você vê quantos pecados bastaram para Adão e Eva, né, serem condenados. Ser banido do paraíso. Só um.
Eles desobedeceram, eles comeram do fruto. Então o pecado, ele é contrário à natureza de Deus, né? O Deus não pode ser conivente com o pecado. Para você entender melhor, pense num míssil teleguiado. Imagine a ira de Deus, é o míssil teleguiado, né? E esse míssil está programado para ir onde está o pecado. Onde era que estava o pecado quando Jesus estava na cruz? Nele mesmo. Então, a ira foi como um míssil teleguiado. É como, um outro exemplo, é como, imagina a Terra, né? Agora imagina um meteoro vindo sobre a Terra. Olha essa imagem, um meteoro vindo sobre a Terra, né? Com a velocidade da luz. Vai colidir com a Terra, vai transformar tudo em pó, né? Então, alguns minutos antes dela se chocar com a Terra, um muro, um muro fica entre o meteoro e a Terra. E aí o meteoro se colide com esse muro e o muro se despedaça, né? Ele se despedaça. Mas nem o estilhaço toca na Terra. Nem o estilhaço toca na Terra. Então a ira de Deus era um meteoro que estava vindo sobre o homem para esmagá-lo, né, na Terra, puni-lo pelos seus pecados. Aí o Senhor Jesus se coloca entre nós, a Terra e o meteoro, e ele abre os braços, né, um para a esquerda e outro para a direita, e aquela ira vem sobre ele. E ele diz: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre por nós. Então, esse é o amor de Deus. A maior expressão de amor que esse mundo já viu. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.